Boa noite, bem-vindas. Dando continuidade à leitura do livro Amanhecer de uma Nova Era, seguimos para o capítulo 4, Atividades Abençoadas. Quando a nossa equipe acercou-se da nobre instituição terrena, a natureza murmurava o Ângelus, levando-me às recordações do solo natal que me servira de berço na última reencarnação. Era um bucólico recanto do interior do estado da Bahia, pequeno burgo habitado por pessoas simples e fraternas, que cultivavam a crença religiosa vigente com respeito e elevação espiritual. Aquele era sempre uma hora de recolhimento, quando se evocava a Mãe Santíssima de Jesus. As recordações tomaram-me todo o ser, e o sentimento de gratidão enriqueceu-me de forças para a dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. Naquele momento de rica primavera terrestre, o sol dourava as nuvens alvas espraiadas pelo zimbório celeste, apresentando um espetáculo de rara beleza no ambiente das cores que formavam e modificavam o leque de luz sobre os montes distantes. O tumulto da civilização moderna ensurdecia, porém, acostumadas às circunstâncias do cotidiano, as criaturas movimentavam-se automaticamente, buscando os veículos para o retorno aos lares. Aproximamo-nos do reduto espiritual que nos hospedaria durante os labores programados e suas portas abençoadas estavam abertas de par em par para o acesso de todos quantos o desejassem. Laboratório de auxílio, também santuário de amor, recebia expressivo número de visitantes de ambos os planos da vida, que para lá se dirigiam em busca de orientação e paz para as aflições que lhes minavam as resistências morais e orgânicas, sendo atendidos por servidores dedicados e conscientes da sua responsabilidade. Os trabalhadores vigilantes ao número crescente de necessitados que a toda hora buscavam ajuda, haviam concertado que a instituição estaria aberta desde as primeiras horas do dia até as avançadas da noite, como um ambulatório espiritual, considerando-se que o sofrimento não tem hora para manifestar-se, sendo necessário que o socorro se encontre acessível quando ocorre a dor. É interessante aqui ser colocado que as casas espíritas, elas, no físico, elas podem estar fechadas, mas no campo espiritual, elas estão abertas e acolhendo aos trabalhadores que precisam utilizar do local para os tratamentos, para os atendimentos, né? Então, olha a importância de nós mantermos uma casa sempre em equilíbrio, né? Onde o local é sempre muito bem preservado, porque é local de auxílio, não só nosso, não só terreno, né? Recebidos carinhosamente pelo dirigente espiritual que nos aguardava com jovialidade, apresentou-se, esclarecendo que se encontrava comprometido com um grupo de trabalhadores locais, desde os recuados dias de Assis, na alvorada do seu santo ministério, quando se comprometera negativamente na direção de um monastério que, embora os propósitos de reviver Jesus, a ignorância medieval e a presunção humana empurraram para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e atitudes do cantor de Deus. Depois de alguns renascimentos dolorosos, carregando a cruz do remorso e sorvendo o fel da amargura pelo fracasso, todos estavam reencontrando Jesus na seara espírita, trabalhada na imortalidade do espírito e no propósito da revivescência do seu evangelho libertador. Hermano, como esclareceu ser o seu próprio nome, esse já era um convite à mais lídima fraternidade a que se dedicava com alegria e gratidão a Deus.
Convidou-nos a adentrar-nos pelo salão de conferências que tivéramos a oportunidade de conhecer por meio da projeção em nossa colônia. E dirigimos-nos a um recinto localizado ao lado da sala reservada ao concurso mediúnico, que se encontrava adrede equipada aguardando-nos. E aqui vem corroborar com a questão de que eles já estão lá nos esperando para o trabalho. Aí eu fico pensando, né, a importância de nós mantermos uma conversa saudável, uma postura sempre muito equilibrada, colocando-nos em orações, independente de estarmos dentro da sala de trabalho, mas nas outras, né, nas outras dependências, mas estando dentro da casa espírita, tudo que falamos, né, todas as conversas que não cabem, elas estão sendo observadas. E aí a gente pensa, né, nossa, o que que eu falo, né? Qual é a minha postura mediante, dentro de uma casa espírita, mediante a esses espíritos nobres que estão aqui para nos ajudar? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Então vamos seguir. Informado anteriormente a respeito do programa que deveríamos executar, havia se prontificado com os demais benfeitores da sociedade a contribuir valiosamente para o êxito do empreendimento. Desse modo, haviam sido tomadas providências compatíveis com os serviços que seriam realizados, de modo que tudo estivesse em ordem no momento próprio. Cuidadosamente asepsiada, sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas morbíficas, muito comuns em ambientes coletivos, aquele era um espaço reservado aos atendimentos de alto e grave significado. Alguém tem dúvidas sobre essa questão colocada? Vibriões mentais, construções ideoplásticas. Todos sabem o que isso quer dizer? Se souberem, dê um ok. Se não souberem, levantem a Eu mão. acho que não, Sil, Ok? explica. Tá, tá. Então vamos lá. Os vibriões mentais são como se fossem larvas. Sabe quando a gente vê aquela larva branquinha na fruta, né? Na comida, Eles sei? carregam uma energia. Isso. Eles carregam uma energia muito pesada, e eles ficam ao redor da nossa mente. Então, quando nós entramos dentro de uma casa espírita, é que nós damos o nosso autopasse, né? Nós estamos desconectando esses pequenos vibriões mentais, construções ideoplásticas seriam como se o nosso pensamento criasse uma forma, fosse moldado, como se fosse um boneco. Então, se a gente está carrega raiva, mágoa, rancor, cria-se, vamos supor, eu tenho uma raiva do fulano X. Na minha mente, eu crio um molde dessa pessoa que eu tenho raiva, e eu carrego ela na minha mente, porque eu estou ligada energeticamente a esse sentimento, né? Então, por isso que é importante a asepsia da casa e a nossa, para quando nós entramos para um trabalho espírita. Ficou esclarecido ou não? Ficou, deixa eu só resumir. É como se a Na, gente cristalizasse aquele sentimento, mais ou menos, ou não? é, pode considerar assim. Se fica fácil você visualizar, pode considerar assim. Tá, entendi, obrigada. A questão é entender a importância das nossas posturas mentais e emocionais. Porque a gente que carrega isso para dentro das casas espíritas, né? Doutor Bezerra de Menezes, após agradecer a generosidade do novo amigo e seus cuidados, pediu licença para elucidar-nos que dispunhamos de 2 horas para o recolhimento ou para a movimentação pelo edifício, tomando conhecimento dos seus serviços fraternais, desde que às 20 horas deveríamos estar juntos, pois que nesse momento
teriam início os trabalhos de socorro espiritual aos desafortunados do além-túmulo. Simultaneamente, ao Ministério Mediúnico no salão de entrada, operar-se-ia a terapia da assistência aos enfermos do corpo e da alma, mediante o estudo de um texto, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e a aplicação de passes coletivos nos assistentes. Meninas, eu vou precisar ir tomar uma água, porque vai dar um acesso de tosse. Vocês fiquem à vontade para conversar, tá? Eu já venho. Voltando. Trouxeram alguma questão para ser conversada? Não, Silvana, não falamos nada, não. Então, vamos lá. Vocês me desculpem, tá? Esses dias eu tenho estado muito resfriada. Imagina. Tranquilo, imagina. Então, vamos seguir. Preferimos, pessoalmente, permanecer na saleta em que nos encontrávamos preparando-me para os eventos de alta relevância, para os quais não me encontrava nas condições exigíveis. Aquelas 2 horas foram aplicadas nas recordações dos labores da última existência e no júbilo de constatar como os benfeitores espirituais trabalham sem que as criaturas humanas tenham conhecimento. Distantes de qualquer sentimento de receber gratidão, operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Aqui, saindo um pouquinho do foco do trabalhador espiritual, mas olhando de uma maneira que a espiritualidade ela está ao nosso lado, em qualquer lugar que estejamos. Então, eles estão nos auxiliando durante o dia no trabalho, na nossa casa, atuando em todos os momentos aonde eles sabem que necessitam de ajuda, né? Então, assim, eles estão do nosso lado o tempo todo. E às vezes a gente esquece e não se dá conta de que isso está acontecendo, né? Claro que vocês sabem que tem uma certa, um limite, né? Eles só se aproximam de nós também quando sentem a necessidade de nos auxiliar, tá? Mesmo que a gente não peça, eles estão lá de sobreaviso, eles estão nos rodeando, mas eles não invadem a nossa intimidade, tá? Isso um dia uma moça me perguntou, aí eu falei, não, você está tomando banho, não tem nenhum espírito junto com você no banheiro tomando banho, nada disso.
porque acontece, né? As pessoas, nossa, mas tem espírito o tempo inteiro do nosso lado, mas existe um limite, tá? Quando for melhor entendido esse concurso espiritual, no intercâmbio consciente das energias dos habitantes dos dois planos, muitos males serão evitados pelos viandantes da argamassa celular. Evocamos, então, a utilidade do controle mental e das reflexões em torno das ideias edificantes, evitando o cultivo do pessimismo, da queixa, da reclamação, do mau humor. Por esse comportamento elevado, o espírito encarnado liberta-se do casulo da infelicidade em que se encarcera, desenvolvendo a habilidade de voar psiquicamente no rumo das regiões felizes que a todos nos aguardam oportunamente. Não me dei conta da rapidez com que se sucederam os minutos, quando todos estavam de volta e nos predispusemos ao início do labor. O nobre benfeitor convidou-nos a uma oração em forma de rogativa a Jesus, em favor do programa a ser desenvolvido, facultando-nos condições próprias para o desempenho do que viria a ocorrer depois. Querem fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, algo que foi colocado não ficou entendido? Renata, você fica à vontade, tá? Porque você está participando conosco agora, até você pegar o jeito, até mesmo das palavras que são um pouco mais complicadas, né? Ah, tá bom, obrigada, Fica à Silvana. vontade. Silvana, Oi? na hora que você falou que eles não ficam do nosso lado ali tomando banho, mas tem casos que tem livro de André Luiz, né? Não. Na concepção que eles precisam ajudar ali no feto, na fertilização, tudo, eles ficam presentes na relação sexual, não é? Não, não. Tem um livro que, se eu não me engano, eu não sei o nome do livro, não adianta nem tentar lembrar. O que acontece é o seguinte: no ato de sexual que vai ter a concepção do feto, o espírito ele já está ligado àquela situação e os trabalhadores que estão fazendo esse trabalho, eles não ficam dentro no caso do quarto, no local onde está acontecendo. Eles não Certo. estão juntos. Eles estão sustentando energeticamente aquele espírito que vai se tornar um feto, tá? Mas no local não fica. Ah, tá. Tá? Porque eles sempre colocam que seria uma invasão de privacidade de todas as formas, e os espíritos superiores, né, de altas esferas, eles são muito respeitosos. Então, por isso que, quando a pessoa me perguntou, ela também tinha me perguntado em relação a isso, né, a relação. E eu falei, não, fica tranquilo, a não ser que você esteja em uma situação onde você tem a sua frequência energética muito baixa, você é uma pessoa que é obsediada, né? Caminha com espíritos de trevas, aí sim, aí eles te usam, é outra coisa. Não, aí é totalmente diferente. Não, eu É, estava falando em espíritos de luz mesmo, não, sim, que na hora da concepção, por se tratar. Eu não sim. lembro qual dos livros do André Luiz também, não lembro que era para acontecer e, por fim, não deu jeito mesmo, foi um aborto espontâneo. Não sei se você lembra. Eu não lembro, eu lembro da ação do todo, porque me chamou a atenção essa ação da fecundação, mas o contexto eu realmente não lembro. Mas tá certo, eles têm que, né, também respeitar a nossa privacidade, Sim, sim, porque afinal de contas são luzes também, né? Se tem amor de verdade, sim, é uma exato, coisa linda, maravilhosa, até achava justo eles estarem ali presentes, porque é algo divino. Mas sim, nem sempre é assim, né? exatamente.
Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Ô, Léo, eu acho que o livro que você está falando é Os Mensageiros. Explica bastante sobre a concepção, aborto. Eu acho que eu li também. É? Bom, então fica aí a dica, buscando o livro Mensageiros, para vocês irem tirar a dúvida, depois vocês trazem para a gente. Então, vamos seguir. A lição da noite abordava o tema do perdão como condição primacial para a conquista da saúde e da paz. O expositor recordou o mestre abençoando os inimigos e socorrendo-os com misericórdia, num apelo aos presentes para que se libertassem do morbo da mágoa e das vibrações perniciosas desse doentio ressentimento. Chamou-nos a atenção uma jovem portadora de grande beleza física, que exudava energia escura de natureza pestífera, defluente do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. O médico dos pobres aproximou-se-lhe conosco e pediu-nos que a observássemos mais cuidadosamente. Aqui, só para confirmar, eles estão dentro de uma casa espírita, participando da abertura, né, de palestras, e eles estão observando os assistidos, né, no campo material, físico. Com todo respeito, procuramos penetrar nas suas paisagens mentais, objetivando melhor ajudá-la e acompanhamos suas sofridas reflexões do momento. Pudemos perceber que se tratava de uma jovem acompanhante de cavalheiros solitários, que vivia do hediondo comércio do sexo sem responsabilidade. Simultaneamente, dependia de um explorador profissional que a exauria e a quem se entregava em busca de carinho na terrível solidão que sofria. Naquele ambiente de paz que a atraíra, quando passara de automóvel, rumando ao local de trabalho, sentiu-se sensibilizada pelo nome que se encontrava à porta do edifício e que sempre a intrigava: Sociedade Espírita Amor e Caridade. Antes não lhe dera maior atenção. No entanto, nesse dia, em razão da angústia que a visitava, resolveu conhecer a instituição e procurar informações que, pela inspiração divina, culminaram em motivá-la a ficar, a fim de ouvir os comentários da noite e, posteriormente, poder conseguir orientação espiritual. Relaxando das tensões contínuas, começou a evocar o passado, que sempre evitava, por considerar que as recordações somente lhe traziam sofrimento. Desse modo, lembrou-se da genitora que a iniciara na existência fútil, desde a primeira infância, transferindo os conflitos e aspirações para a sua ingenuidade, preparando-a para os desfiles da ilusão. Bonequinha humana era apresentada como modelo infantil em toda parte. Mais tarde, em perversos programas de televisão que disputam glórias e prêmios, fama e dinheiro, tornando-se conhecida e disputada pelas revistas de maledicência e de sexo atormentado. Aos 16 anos, já havia aprendido a arte da dissimulação e as mais apuradas técnicas de exploração, amealhando com a ajuda materna, sempre hábil e ambiciosa, valores que as promoviam na sociedade, mas que não lhes harmonizavam os sentimentos, sempre expostos, nem lhes preenchiam o vazio existencial. Desencarnando a pobre genitora, ela ficara sós, já que era também órfã de pai vivo, presa às fantasias mundanas, sem o amadurecimento psicológico para a conquista de uma existência feliz. Compreendendo que o luxo e o exibicionismo não lhe concediam a plenitude, passou a cultivar grande ressentimento contra a genitora, que a empurrara para as experiências destrutivas e ornadas de ouro. Invejava as moças simples e trabalhadoras, estudiosas e esforçadas, que ambicionavam a construção de um mundo melhor, por intermédio da família amorosa, enquanto também
Era invejada por imensa legião de meninas sonhadoras que ignoravam o preço vil da fama e da corrupção moral. Naquele momento, encontrava-se num terrível dilema e ali estava em busca de socorro. Fazia pouco descobrir encontrar-se em gestação, em face das alterações orgânicas e da confirmação posterior mediante exame especializado. Chegar a sentir alguma alegria ante o pensamento da presença de um filhinho nos braços, enriquecendo suas horas de solidão. No entanto, ao comunicar ao proxeneta que a explorava, fora rudemente rejeitada e acusada com crueldade. Como atribuir-me a paternidade desse ser, rilhara ele entre dentes cerrados, considerando os seus relacionamentos múltiplos. Tomada de surpresa, explicou-lhe que sempre tomava cuidados preventivos à gravidez com todos os companheiros, mas com ele sempre se entregava de corpo e alma, sem qualquer reserva, porque o amava. Cínico e cruel, ele revidara. Você chama o nosso relacionamento de amor? Você sabe que não amo ninguém. Eu sou um profissional, não sinto nada especialmente com quem quer que seja. É certo que convivemos, que passamos alguns períodos alegres juntos, mas isso não significa qualquer compromisso de minha parte. Ela sentiu-se excruciada, sem poder sequer chorar. Logo, porém, ele propusera. Como se trata de algo recente, que irá perturbar seriamente o nosso negócio, o ideal é expeli-lo, mediante o uso de medicamento eficaz e seguro. Se o fizer, terá todo o meu apoio. Em caso contrário, e retirou-se espumando de ira. Ficara perplexa. Sabia o explorador de mulheres, mas pensava que talvez com ela houvesse algo mais. Em face do choque experimentado, passou a seguir uma grande repulsa pela ideia da maternidade, de prosseguir com a gestação. Fora àquele lugar na expectativa de receber ajuda sobrenatural, conforme se lhe apresentava a questão da imortalidade e do espiritismo. É mais uma história que a gente já conhece, né? Que pode não ser direcionado às mulheres que se vendem, mas de várias outras formas, né? Ouvi as considerações do expositor com o pensamento no ato abortivo. O que nos surpreendeu foi a palavra do mentor, explicando-nos que o espírito em projeto de reencarnação era a própria genitora de volta. Ao despertar no além-túmulo, fora tomada de angústia ao acompanhar a filha pelos sombrios corredores da autodestruição moral, dando-se conta da sua responsabilidade, sentindo-se detestada. O arrependimento e a culpa tornaram-se-lhe cruéis padecimentos íntimos que a imantavam a jovem, vendo-a exposta e abandonada. Ao mesmo tempo, deparara-se com o ignominioso inimigo desencarnado, que se vinculava à moça, roubando-lhe as energias vitais que a consumiam, levando-a muitas vezes à estafa, à exaustão, à perda de sentido existencial. Agora, diante da recusa do explorador, que se negava à paternidade, pôde captar as vibrações da genitora ansiosa pelo perdão e pela oportunidade reparadora, anuindo emocionalmente a sugestão criminosa do aborto. Tratava-se de uma trama infeliz e muito complexa. Como, porém, ninguém se encontra a sós ao abandono, o seu guia espiritual, que se esforçava por melhor ajudá-la, no momento em que passava pelo edifício de nome conhecido, inspirou-a a saltar e a buscar socorro, o que a fez mudar o curso das atividades naquela noite. Nosso mentor aplicou-lhe passes dispersivos nos chakras coronário e cerebral, a fim de
deslindar o algoz desencarnado que nela se fixava com ferocidade. Em seguida, adormeceu-o com indução hipnótica, solicitando aos amigos Petitinga e Eurípedes que o conduzissem à sala mediúnica, o que foi realizado imediatamente com misericórdia e compreensão. A seguir, propôs a Jesus Gonçalves permanecer ao seu lado, assistindo-a e acompanhando-a, posteriormente, ao atendimento fraterno, enquanto nós outros, com ele, dirigimos-nos à atividade desobsessiva. E aqui a gente termina o capítulo 4. Vocês perceberam que essa leitura foi um formato de nos elucidar o nosso dia a dia? Porque se nós nos colocarmos nas posturas, independente do que a gente faça, ou seja, nas posturas mentais do bem, nós vamos acolher o bem. Se nós estivermos inseridas nas posturas mentais do mal, no que sentido que eu falo? Da raiva, da inveja, da ganância, do vitimismo, nós vamos atrair estas energias baixas que vão nos conduzir e vão nos desorientar. Nesse processo que nós estamos passando, caminhando já para a transição do planeta, nós já estamos, né, em vias de regenerados, passando por esse grande processo, eles nos chamam a atenção para o que está acontecendo. E eles estão nos ajudando com muita rapidez. Não há mais aquela demora como havia antes, porque tinha todo um tempo, né? Hoje não tem mais tempo. Então, eles estão muito mais atuantes. Então, se nós olharmos para nós, em que momento que eu ainda estou parada, que eu estou maquinando na minha mente os meus sentimentos e emoções que ainda não foram resolvidos, e que eu preciso dar o próximo passo para poder caminhar, né, e estar aberta ao novo. O que vocês acham? Pode falar, Renata. Bom, assim, por experiência própria, eu acho que isso tem total fundamento, até em termos, vamos dizer, quem não acredita, né? Doutrina, enfim. Quando você só fala, pense em coisas boas, eleva o seu pensamento, coisas positivas. Então, isso é sempre real, né? Até para quem não acredita. Então, para a gente que acredita e tem esse conhecimento, é mais real ainda, né? Faz todo sentido. E assim, por experiência própria, eu estava numa fase bem, como que eu posso falar? Só entrega ao trabalho, né? E deixando tudo acontecer. E as coisas vão passando e você não percebe essa emoção, esse sentimento, essa fé. Você não deixa a fé te entrar no seu coração e perceber essas coisas. Então, infelizmente, vem algo ruim que acontece que te faz, opa, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, porque eu preciso retomar minha fé, preciso retomar os pensamentos positivos, as orações, a minha família, quem me cerca, porque isso vai trazer de volta uma base para eu seguir e buscar conhecimento, né? Tudo vai se abrindo, vão tendo novas possibilidades. Tudo vai acontecendo, a energia vai voltando a circular perto de você. É muito real isso, é bem real, é experiência própria mesmo. Que bom, Renata, esse seu olhar que se seu olhar para você faz toda a diferença. Uhum. É muito bom a gente que a gente interagir com tudo isso, porque a gente vai só aprendendo mais, né? Sim. Teve uma passagem aqui que eles comentaram sobre asepsia, né? Eu até acabou eu passando de comentário, eu lembrei. Quando a gente faz asepsia
dentro da nossa casa, dentro do centro espírita, né? Nós estamos desconectando a sujeira, que é normal, né? Passa pano, limpa, tira pó e tal. Assim acontece na nossa casa. Quando a gente faz a asepsia da nossa casa, nós estamos mandando também indo embora energia parada. Porque tudo tem um duplo etéreo, tudo tem um duplo, né? Então, tem a Silvana, tem o duplo da Silvana. Tem a minha casa, tem o duplo da minha casa. Tem a Renata, tem a Carol. Cada uma de nós tem um duplo. E o que nós temos também tem um duplo, né? Duplo etéreo. Então, se a minha casa ela está sobrecarregada de sujeira, junto nessa sujeira física, estou acumulando sujeira energética, fluídica. Então, eles sempre falam, né? A sujeira ela é condutora, né? Ela é espaço para atrair energia pesada. Por mais que a gente faça evangelho na casa e cuida, né? A gente limpa a casa, a gente cuida, né? Tem lá sei lá, tem um acumuladinho lá numa gaveta que não quero mexer nem por decreto, porque se eu abrir, vai cair tudo no chão. Mas está lá guardado, ninguém está vendo. Só que eu fiquei sabendo que naquele acumulado tem energia parada. Quando eu fiz um curso, e a palestrante falou isso, eu cheguei em casa, eu abri o guarda-roupa e comecei a tirar um monte de coisa. E tirei coisa que eu não usava há mais de 5 anos, eu falei, não vou mais usar, vou mandar embora. E não foi só roupa, não, foi cama, mesa, banho, talher, louça. Eu falava, nossa, eu estou acumulando coisa. Meu marido até gostou porque ele não gosta de muita coisa. E aí eu fiquei pensando, essa limpeza que eu fiz, que eu achei que estava sobrecarregando a minha energia, eu precisava fazer em mim também. Então eu fui pelo mais fácil, eu fui naquilo que eu posso pegar e jogar. É prático. Né? É prático. E não mexe no meu emocional. Agora, quando eu parei para fazer o caminho de olhar para dentro de mim e tirar, aí foi mais demorado. E o que o livro traz para a gente, que a gente até pode caminhar, mas não pode parar. As leituras nos trazem que, por mais que a gente se proteja, mais paulada virá, né? Porque quanto mais você traz a sua luz para fora, mais você é vista, né? Mas a gente não pode se colocar na posição de medo. Eu vou fazer, não deu bom, a gente chama lá a Santíssima Trindade, né? Passa um incenso na casa, Jesus, Nossa Senhora, Deus, quem é que a gente acredita? E dá muito certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma coisa? Pode falar, Cláudia. Oi, gente, boa noite, de novo. Então, seguindo aí o que a Renata acabou de falar, né, quando a gente está no automático, né, e fazendo as coisas no automático, a gente não percebe a vida passando, né, e fica tudo muito superficial, né, você acorda, trabalha, volta cansada, dorme, não sei o quê, e você não para pensar no que tem ao redor, né, e Silvana, falando da gente manter uma vibração, eu acho que tudo que a gente faz, né, pensando no bem, né, com uma vibração boa, os espíritos de luz vão ajudar a gente, né, isso como que eu vou dizer, a gente sente quando a gente vai fazer algo que o coração tá limpo, que é algo bom, seja lá se vai dar certo ou se não vai, a gente não sabe. Mas se a gente está fazendo de bom coração e é algo que você acredita, a gente vai ter ajuda, né? E a gente, eu não sei se vocês sentem, eu sinto quando eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que é certo, sei lá, né? Eu vou com vontade e a gente não pensa no medo, porque a gente sabe que a gente vai ter ajuda lá no final.
claro que, assim, não acontece com tudo, né, gente? Tem dia que a gente tem medo, não vai nem, né, por nada. Mas aí eu acredito que é por conta da nossa vibração, do nosso sentimento, né, dos nossos pensamentos. Porque se a gente muda esse cenário, a gente sente que vai ser ajudada. Não sei se vocês concordam. Eu vou falar só rapidinho uma coisa, depois a Carol fala. Às vezes, eles não nos atacam diretamente. Eles vão atacar os nossos, com quem a gente, os nossos entes. E aí, nos desestabiliza. Pode falar, Carol. Não, só complementando a Cláudia, eu concordo super. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é vontade. O resto parece que flui. Eu sempre falo isso, até em qualquer projeto, assim, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Você precisa ter movimento. É incrível, incrivelmente como as coisas começam a se movimentar junto, assim. E lógico, a gente está sendo ajudado o tempo todo. Concordo com o que você falou, Cláudio. Não, isso, eu não tenho dúvida disso. Eu quero, eu faço, eu vou, ninguém me segura. As energias contrárias do bem, elas trabalham para desestabilizar quem nós somos através de brechas. Quais são as nossas maiores brechas? Não sei se todos têm filhos, se tem mãe, pai vivo, irmão, namorado, marido, não sei. Mas eles Cachorro, vão né? Até buscar neles pegam também, né? animais. Animal nem tanto, porque o animal ele tem uma sensibilidade, eles não chegam no animal, né? Eles eles podem assustar o animal fica arredio, mas eles não criam algo que prejudique eles, né? Porque o animal ele é mais rápido. De repente o seu filho está lá quietinho, adoeceu. Seu marido chega nervoso, sua mãe briga com você do nada, a tua irmã te liga jogando uma bomba, teu chefe chega e muda. São pessoas colocadas, inseridas na nossa vida, para nos desestabilizar. Então, eles não vêm direto na gente. Eles não vão nos passar uma rasteira. Eles vão passar rasteira na pessoa que a gente está cuidando, na pessoa que a gente cuida, na pessoa que a gente se importa. Então, às vezes, está tudo bem comigo, mas está acontecendo alguma coisa lá que eu sei que vai pegar. Já várias vezes, então eu parei e falei assim, o que está acontecendo? O que que eles querem me, por que que eles querem me atacar? Porque eles estão usando, no caso, minha filha. Aí eu faço proteção para ela, converso com a espiritualidade, peço para que me tragam o que que eu não estou olhando, o que que eu não estou enxergando. E aí eu sempre tenho numa palestra, numa aula, dentro de uma sala de trabalho, onde chega uma pessoa e diz certa coisa, é incrível, é impressionante. Eles trazem para a gente, quando a gente pede, eles trazem a resposta. A gente tem que estar atenta. Já aconteceu várias vezes. Então, tudo que acontece na nossa vida não é desnecessário, não é por que que eu estou merecendo isso, é porque tem um aprendizado atrás daquilo, e tem uma motivação também, né? Tirar a gente da zona de conforto e fazer o que deve ser feito. Suzy, quer nos trazer alguma coisa? Não. Leu? Também não, obrigada. Mas mais alguma colocação, meninas? Então, ó, só para fazer a Renata, ela faz parte do curso, ela é aluna do nosso curso agora, então,